Boa noite, teleinternauta. Eu sou Solange Moreno e estamos em Santo André começando mais um programa Ecointeligência. Estamos hoje recebendo a presença do doutor Ronaldo de Oliveira Bittencourt, que é advogado. Boa noite, doutor Ronaldo. Boa noite, Solange. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Teleinternauta, você pode acompanhar nosso programa Ecointeligência através do nosso site www.eco-inteligencia.com.br. E se desejar falar conosco ou com o nosso entrevistado, acesse o menu Contato em nosso site. E nós vamos conversar aqui com o Dr. Ronaldo a respeito dos nossos direitos e garantias fundamentais. Então, para começar esse bate-papo com o Dr. Ronaldo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, posso te chamar de você, né? Sim, fique à vontade. Então, nós podemos ouvir um pouquinho sobre o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira? Sim. Veja bem, olha, a Constituição Federal Brasileira, ela é uma Constituição complexa, formada por muitos artigos, parágrafos, incisos, né? Contudo, o seu preâmbulo é onde traz, acredito eu, o essencial para a Constituição. Por quê? O preâmbulo fala de liberdade, segurança, saúde, educação, habitação, são direitos todos eles inerentes ao cidadão. Então, o constituinte, o legislador, né, e 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada essa atual Constituição, ele começa a Constituição dizendo que, como legislador, os direitos inerentes ao cidadão, que o Estado deve proteger, são os direitos referentes a esses pontos que eu te falei. Eu tive um professor na Faculdade de Direito, hoje inclusive ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ele nos dizia que a Constituição deveria apenas ser composta do preâmbulo com mais alguns artigos que regulamentassem essas questões inerentes à habitação, inerentes à saúde, inerentes à educação, inerentes ao bem-estar social, desenvolvimento econômico, enfim, tudo que diz o preâmbulo da Constituição Federal. Então, o preâmbulo já esclarece bastante coisa. Então, ele já é bastante completo. Ele é completo, ele, logicamente, requer apenas algumas explicações mais específicas com relação a cada ponto. Mas ele traz a todo brasileiro quais são os seus direitos que o Estado tutela. São todos aqueles que estão inseridos no preâmbulo da Constituição Federal. Tá certo. E quais os artigos da nossa Constituição, se é que existe um artigo que você considera mais importante? Existe isso? Olha, a Constituição ela é feita por uma complexidade de artigos, mas no meu modo de ver, eu acredito que o artigo 5º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, ao artigo 7º, que fala sobre a questão do trabalho, do trabalhador, direitos inerentes ao trabalhador, como também o artigo 6º, que fala dos direitos sociais coletivos, né, não apenas dos direitos individuais, como trata o artigo 5º, esses artigos são muito importantes, muito importantes. Veja bem, eu cito até o artigo 5º, porque ele dá margem para que todos os outros códigos civis, todas as outras leis, tenham o seu reconhecimento ali no artigo 5º. O artigo 5º fala de direito econômico, fala de direito do trabalho, fala de direito penal, fala de direito civil, fala de direito previdenciário. Então, esse artigo 5º ele é um artigo completo, formado por muitos incisos. Diria a você, respondendo essa tua questão, que, na minha opinião, este artigo é um artigo mais completo da Constituição, o artigo 5º,
tendo o amparo e o complemento do artigo 6º, que fala também dos direitos sociais e coletivos, como também do artigo 7º, que rege as questões das leis trabalhistas. Porque você falou do artigo 5º, que tem essa questão das leis trabalhistas, do trabalhador. Então, isso é um assunto que todo mundo acaba sempre conhecendo um pouco, né? Todo trabalhador acaba conhecendo das leis pelo próprio exercício mesmo, de ser um trabalhador, conhecer as leis trabalhistas e as previdenciárias, né? Sim, que todo mundo acaba sabendo de alguma forma dessas leis quando chega lá perto do período de aposentar e que vai se envolver com o INSS, com a Previdência. Então, a gente às vezes acaba sendo até um pouco preconceituoso no dia a dia, falar, nossa, a Constituição, essa coisa. Mas isso é uma coisa que está no nosso cotidiano. Sim. Toda a pessoa, o adulto, o trabalhador, de uma forma ou de outra, tem que estar sabendo por dentro de vários dessas questões, né? Não precisa ser assim um expert, né? Como no teu caso, que atua profissionalmente na área, mas muitas dessas questões têm que ser de conhecimento, né? Sim, não tenha dúvidas. Porque a questão é a seguinte, os operadores do direito, quais sejam, juízes, promotores, advogados, delegados, desembargadores, procuradores, enfim, aquelas pessoas que trabalham direto neste âmbito, no jurídico, essas pessoas têm por obrigação de conhecer todos os códigos, todas as leis, todos os direitos e deveres que estão elencados na Constituição, como nos demais códigos que existem. Todavia, sabemos que a maioria da população não tem acesso a essas informações, não é? Mas, de uma certa forma, conhecer a Constituição, eu diria que, para um leigo, conhecer a Constituição, se ele conhecesse, ao menos, tudo o que diz o artigo 5º, 6º e 7º, ele já estaria muito bem informado. Ele teria condições de pleitear mais os seus direitos. Olha aí, gente, uma dica, hein? Leitura da semana, artigo 5, 6 e 7 da Constituição, não é não? Exatamente, para passar um bom final de semana, com chuva, acompanhado de alguém ou não, um fundi, sei lá. Aí, não é a Constituição. Não, fica sabendo mais dos seus direitos, tá vendo? Pode se tornar uma coisa bastante, né? Tira um pouco desse preconceito. Porque existe, não existe? Pouco de falar, isso é chato e tal, mas aí, quando a pessoa se vê numa situação, aí vai, né, de interesse lá procurar, né? Exatamente. O que a lei diz a respeito, né? Exatamente. Tá certo. É bastante interessante isso, né? Com certeza. Bem interessante. Mas agora, vamos ver, aqui na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, no inciso 23 do artigo 5º, que é isso que a gente está falando, tem lá no texto o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. O que exatamente o legislador quis dizer com isso? Então, essa questão da função social da propriedade, ela é uma questão que ela deve ser observada da seguinte maneira. O legislador, isso no meu modo de ver, ele quis especificar que a questão da propriedade, ela não é apenas uma questão individual. A função social da propriedade não é uma questão de eu sou proprietário. E aí, falando-se em propriedade, nós temos não só a propriedade propriamente dita, imóvel, nós temos a questão também de marcas e patentes, a propriedade intelectual, mas nos voltando aí à questão da propriedade, aquela que conhecemos como propriedade, um imóvel, nas questões urbanas, o artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, trata deste assunto. A função da propriedade, a função social dela, é promover o bem-estar não só ao indivíduo, como à coletividade. A função social dessa propriedade deve obedecer. No âmbito urbano, existe o plano diretor nas cidades. Então, esta propriedade deve obedecer àquilo que o plano diretor traz como função social. Passa por aí a questão do desenvolvimento econômico, passa por aí a questão de servir não só ao proprietário, como a terceiros, como a coletividade. Enfim, a questão
da função social desta propriedade, ela não há de ser apenas e tão somente uma questão individualizada, e sim uma questão coletiva. Se nós formos falar agora na função social da propriedade rural, aí é o artigo 186 da Constituição que trata disso, a função social da propriedade rural, ela deve atender a algumas situações. Ou seja, ela deve respeitar o meio ambiente. Ela deve respeitar as questões inerentes de trabalho. Ela deve obedecer alguns atributos que estejam voltados à questão agrária. Ou seja, esta propriedade na esfera rural, ela tem que ter a função de criar, aí voltamos a falar na questão coletiva e não individual, de criar um bem-estar, de criar um desenvolvimento a todos, e não só àquele que é o detentor desta propriedade. Enfim, a questão da função social da propriedade, ela deve estar, em primeiro lugar, voltada à coletividade, à sociedade, e nunca ser vista como uma questão individual. Eu sou proprietário, eu tenho, e apenas e tão somente eu vou me ver beneficiado por essa questão. Existe um filósofo inglês do século XVII, John Locke. Ele foi criador, aí, um dos idealizadores do empirismo, do iluminismo, e ele dizia que o homem nasce com direitos naturais. Direito à vida e o direito à propriedade. Naquela época ele dizia terras. Né? E ele, desta forma, ele dizia que o homem nascia livre e que tinha direito a essa propriedade, para ele não apenas se beneficiar, mas para que aquilo fosse também algo que atingisse todo o coletivo. Essa ideia, com o passar dos anos, na França teve um impacto muito grande, e muitos juristas, anos, séculos depois, foram aproveitando essas ideias e trazendo para cá. A nossa Constituição, em 88, não há dúvidas que quando se falou em propriedade, trouxe muitas, mas muitas lembranças, muitas histórias de tudo o que ocorreu no passado. Nós temos ainda a seguinte questão. Este direito de propriedade, ele está lá na Constituição como uma cláusula pétrea, ele está no artigo 5º, então ele é um direito que para que seja ele é imutável, né? Para que ele seja mudado, há de se então fazer uma nova Constituição. Agora, todavia, esta propriedade, ela, mesmo atendendo à função social dela, em alguns motivos ela pode, por questões de interesse público ou por algumas outras questões que estão elencadas na Constituição, servir ao Estado, passar ao Estado. Pode haver a desapropriação. Desapropriação, se ela não estiver na questão geral ali, servindo aquela função a qual foi destinada, ou então, por motivo de guerra, por motivo de interesse público, há a possibilidade também da intervenção estatal para que haja a desapropriação. Mas isso são casos isolados, casos que acontecem, né? E que a Constituição traz, elencado em seus artigos, todos os casos que podem ocorrer essas questões. Certo. Bom, muitas pessoas reclamam das nossas leis e dizem que elas são ultrapassadas, que não protegem o cidadão. O que você tem a dizer a respeito disso, assim, que é um estudioso da nossa Constituição? Realmente existe aí alguns itens que não protege, fica descoberto, ou alguma coisa que realmente merecesse ser modificada na nossa Constituição? Olha, Solange, eu ouço
constantemente reclamações de clientes, às vezes de amigos que militam em outra área, em outras áreas, pessoas até ligadas à família, que reclamam realmente, que as leis brasileiras são ultrapassadas, que as leis só protegem bandidos, que as leis não protegem o cidadão de bem, que as leis não atingem os objetivos aos quais há expectativa geral. Eu, como operador de direito, aí volto até um ponto que nós tratamos numa questão anterior, a população não tem a obrigação, quer dizer, entre aspas, não tem, eu volto nesse assunto posteriormente, mas de ter o conhecimento efetivo de todos os códigos, das leis e tudo mais. Mas eu, na minha visão, na minha modesta visão, eu acredito que a Constituição brasileira é uma das melhores constituições que existe no mundo. Apesar de ser complexa, ter muitos artigos, como eu já disse. Também reputo que os nossos códigos, independente da data às quais eles foram promulgados, o civil, que era de 1916, que teve uma alteração muito grande em 2002, o Código Penal de 1941, enfim, independentemente dessas leis serem já de algum tempo atrás, mas eu vejo por aí que elas realmente, efetivamente, elas protegem, elas trazem segurança para o cidadão. O nosso Código Civil é um dos melhores códigos civis que existem aí, se comparando com o Código Civil italiano, alemão, e nós temos também no nosso Código Penal, um Código Penal fantástico, leis muito boas. A Constituição também traz uma série de direitos, com os deveres, mas uma série de direitos para todo e qualquer cidadão brasileiro, e até aqueles que são equiparados aos brasileiros, porque os portugueses têm a equiparação aos brasileiros, aqueles que já estão no Brasil, que já têm o seu direito equiparado. Então, veja só, na realidade o que acontece, eu acho que nós temos um problema, e aí não é uma crítica à mídia, mas existem pessoas que são formadores de opiniões, e essas pessoas trazem à população algumas informações que elas não estão corretas. Não que elas estejam totalmente erradas. Distorcidas, exatamente isso. E nesse sentido, se cria uma imagem que a lei é uma lei ultrapassada, que a lei é uma lei inútil. E na realidade, nós temos aí na Constituição uma série de incisos que garantem direitos às pessoas que estão desamparadas, às pessoas que estão desempregadas, às pessoas que não têm condições de ter acesso à educação, pessoas que não têm condições de ter acesso à saúde, pessoas que não têm condições de ter acesso a um registro de nascimento do seu filho, uma certidão de óbito de um ente querido. Existe previsão na Constituição que, se você estiver sofrendo uma ameaça no seu direito de ir e vir, você pode utilizar-se de remédios constitucionais, tá? Um habeas corpus nessa situação, ou até um mandado de segurança, se é uma autoridade que lhe agride o seu direito, e você tem acesso ao judiciário sem ter ônus, tá? Você comprovando que efetivamente você é necessitado. Então, agora, ouvindo tudo isso, eu acho que tem alguma coisa que é assim, né? Realmente isso está lá e existe, está na Constituição e é direito. Acho que o problema talvez seja na aplicação disso, que nem sempre a prestação desses serviços, ela vem de acordo com a necessidade do cidadão. Então aí acaba acontecendo essa distorção. Né? Então assim, a lei existe, ela está lá, mas aí na hora da aplicabilidade, é que aí é uma coisa que não fica... acaba levando a culpa à lei, à Constituição. Exato. Mas na verdade é a aplicabilidade dela que está com problemas, digamos assim, né? Não é a lei, né? Não é a lei. Nós temos, infelizmente... Né? Que aí é uma outra coisa, né? Aí está na mão de quem está governando, né? Infelizmente nós temos alguns problemas em todas as esferas. Quando
do legislador, né? O poder constituinte, que foi votado, porque a Constituição de 88, 86, nós já a partir de então, saindo de uma ditadura, tivemos o direito a voto. Então, quando nós elegemos lá os nossos representantes, né, democraticamente, para que eles pudessem estar, enfim, fazendo essa Constituição, nós demos direitos deles nos representar. Estipulou-se todas essas questões, seguiram-se todos os tratados, e chegou-se aí à Constituição Federal que nós temos aí desde 1988. Lógico que ela peca, em algumas situações, de execução dessas leis. O legislativo interpreta, o legislador articulou e fez, o judiciário... Veja bem, em vários casos, até dentro dos direitos dos quais eu disse a você, saúde, educação, né, uma série de outras coisas aí, a gente sabe que a aplicabilidade, às vezes, algo que poderia acontecer em 30 dias, acontece em 2 anos. Então, nós temos ainda que ter um poder concentrado em mãos para que se possa cobrar que essa aplicabilidade seja dentro dos limites suportáveis. Ou seja, a lei tem que ser respeitada. O problema é que existem algumas lacunas. Essas lacunas são as brechas que existem na lei. Quando você está diante do judiciário, você tem um tripé, que são as partes, você tem lá a informação, você tem lá o judiciário, o juiz que vai julgar ali. Você tem, no mínimo, 2 advogados, cada um representando o seu cliente de uma forma. Às vezes, esse cliente pode ser até o Estado, a União, quando o cidadão comum entra com uma ação contra a União. E cada qual, né, vai aproveitar as brechas que ficaram para poder tirar um proveito melhor. Então, tudo isso tem que ser revisto, é lógico, tem que ser revisto. Mas, eu repito, acredito que a nossa Constituição Federal não deve nada às demais de outros países aí evoluídos, em crescimento, desenvolvidos já. As nossas leis também não. O que nós temos aí são os operadores do direito que trabalham com essas leis, que às vezes pecam por isso. Mas eu tenho certeza que quando houver uma maior participação da população com o conhecimento da lei e com cobranças, isso pode vir a mudar. Bom, isso é animador de ouvir, né? Bom, e qual a importância, então, aqui, né, qual a importância da aplicabilidade do artigo 6º para a nossa sociedade? O artigo 6º que já comentamos sobre ele, né? Exato. O artigo 6º, ele é muito importante, ele até complementa um pouco do que nós estamos dizendo, porque ele fala sobre educação, ele fala sobre saúde, ele fala sobre bem-estar, ele fala sobre os direitos que o cidadão tem, os direitos que o cidadão possui, e que estão amparados pela Constituição Federal. Não há que se falar olha, eu não consigo colocar o meu filho na escola porque não tem vaga. Opa, peraí. Essa vaga existe, ela tem que haver. Se não houver, você utiliza a Constituição. É um direito seu. É um direito seu. A questão de saúde. Eu preciso de uma vaga no hospital público e não consigo. Opa, peraí. Usa a Constituição. A Constituição está ali te dando este direito. Se o agente público desrespeitar aquilo, você indo sem usar o judiciário, o agente público desrespeitar aquilo, ou educação, ou saúde, ou qualquer direito que esteja inerente no artigo 6º, você procura o judiciário vai lhe amparar. O judiciário vai lhe amparar, isso não há dúvidas, isso não há dúvidas. Então, é a questão justamente da aplicabilidade. Aplicou todos os direitos elencados no artigo 6º, você faz a Constituição dar. A Constituição vai ter vida, porque a lei é uma letra morta. Tudo que está na Constituição e nos demais códigos que existem, eles só ganham vida quando há a interpretação. A interpretação do advogado, do promotor, do magistrado. Esta interpretação vai dar vida
a esse texto, a essa letra morta. Então, daí vem a aplicabilidade da lei. Às vezes você tem que provocar o judiciário para que isso aconteça. Eu espero que no futuro breve, com uma maior participação da população, conhecedora dos seus direitos, não se tenha que provocar tanto o judiciário. E olha que eu estou falando isso, eu sendo um advogado que tenho por profissão trabalhar com essas provocações ao judiciário, mas eu tenho expectativas que com a população ganhando mais consciência dos seus direitos, aqueles constantes na Constituição e nos demais códigos que existem, essas cobranças sejam de uma forma mais direta, essa mobilização seja no agente público mais direto ou no agente privado, entende? Para que seja respeitada a lei, para que o país cresça, para que o país possa crescer mais, para que haja um desenvolvimento maior. Nossa, isso que você está falando vem de encontro, então, com essa última questão aqui, que é sobre o projeto que você tem, que você tem uma ideia, né? Que a Constituição Federal Brasileira seja matéria obrigatória no ensino médio em todas as escolas do Brasil. Então, esse projeto, fala um pouco pra gente desse projeto que me parece que vem de encontro a essa última fala sua, que é para isso caminhar. Mas você tem isso já... Olha, como assim? Como é que está o andamento desse teu projeto para fazer isso? Certo. Eu tenho essa ideia comigo já há muitos anos, né? Porque é muito interessante, assim, sim. Particularmente eu acho muito interessante, sim. Porque vai chegar nesse resultado que você estava falando, sim, né? Com toda certeza. E eu tenho isso comigo, é um projeto que eu tenho pessoal há muito tempo, não é exclusividade minha, eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito disso, querendo implantar alguma coisa nesse sentido. A própria OAB tem um projeto chamado A OAB Vai à Escola, onde membros da Ordem dos Advogados do Brasil comparecem em escolas do Estado e durante 20, 30, 40 minutos ministram uma palestra para os estudantes, ali respondem perguntas, esclarecem dúvidas e passam algumas informações para que eles possam levar para os seus pais. Então, veja bem, esse projeto que eu tenho, eu conversei já com algumas pessoas, educadores, pessoas que também compartilham da ideia de que sem educação o país não anda, nenhuma nação se desenvolve sem educação. E eu compartilho muito disso, inclusive, agora dia 28 de abril foi o Dia Nacional da Educação, né? Todos nós estamos onde estamos porque um dia tivemos a educação que saiu de casa, do berço, e depois nós fomos encontrá-la e complementá-la dentro de um banco de escola. E veja só, dentro dessa questão, eu tenho que a Constituição, que é a lei magna, a lei maior do país, que rege todos os habitantes do nosso país, com direitos e deveres, e que encontramos no artigo 5º, 6º e 7º, uma boa parte do compêndio da Constituição, que rege a maioria dos direitos e deveres que a população tem. Então, minha ideia, meu projeto qual seria? O ensino médio, onde nós vamos encontrar lá adolescentes, jovens adolescentes, com faixa etária entre 13, 14, 16, 17 anos. Nessa fase já começa a haver uma transformação, uma modificação, porque já estão passando da adolescência para a juventude. E mais, já começam a pensar em namorar, uma vida profissional, né? Começa a opção na vida profissional. Exatamente. Vai fazer. Vão poder ter direito a voto a partir de 16 anos de idade, vão pensar qual universidade eu vou fazer, o que eu vou ser futuramente. Então, veja só, nesta fase eu acho que seria importantíssimo que se tivesse uma matéria referente a esses 3 artigos da Constituição, que pudesse levar a esses jovens
todo um conhecimento esmiuçado, especificado dos seus direitos, deveres e garantias. Para que eles pudessem, quando fossem escolher a sua profissão, para que eles pudessem, quando voltassem para casa para conversar com os pais, numa roda de amigos, pudessem trazer informações, debaterem informações importantes para a vida futura deles, para a vida futura do país, porque aquelas pessoas, aqueles jovens, serão os homens de amanhã. Eles serão os donos desse país, eles serão os braços fortes desse país. Então, para que não se tenha cobrança indevida, para que não se diga que a lei não presta para absolutamente nada, para que não se diga que eu não tenho direitos, eu só tenho deveres, eu acredito que este é o momento apropriado para que se discuta em sala de aula, para que se introduza uma matéria nesse sentido, para que esses jovens possam ter o real e verdadeiro conhecimento das leis que os regem. É legal porque dentro disso tudo também vai acabar se discutindo muita coisa sobre a cidadania, sobre o exercício da cidadania. E isso é tão importante para os adolescentes, esse pessoal que está aí no ensino médio, que está definindo, começando a pensar na definição de uma carreira, de uma vida profissional, né? E aí, acredito que talvez, eu gosto muito particularmente muito desse seu projeto, dessa sua ideia, eu acho isso muito saudável. Eu acho muito saudável mesmo, porque às vezes é muito mais fácil você ficar criticando e as pessoas acabam criticando sem ter conhecimento. Exatamente. Né? Então, critica-se muitas coisas, mas não se tem conhecimento. Não se tem conhecimento. Então, eu acho que está no momento mesmo a gente ter mesmo uma população mais esclarecida, com conhecimento maior, porque a gente tendo a formação de um cidadão melhor em todos os sentidos, de conhecimento, que nós vamos também mudar toda uma história aí, que as pessoas hoje, a gente está, todo mundo está muito mais pronto para reclamar, mas as pessoas ficam ali meio paradas sem saber o que a gente tem para fazer para melhorar, né? Então a gente tem muito o que fazer, né? E as ideias estão aí, tem a sua ideia, tem esse projeto que é muito bacana e outras coisas que a gente ouve por aí. Então é a hora de fazer mesmo. É a hora de fazer. É a hora de fazer. Eu acho fantástico, assim embaixo. Acho muito legal mesmo. Muito bom contar, então, com o seu apoio. Eu na condição de artista, educadora, apresentadora, acho maravilhoso. Perfeito. Acho muito legal. Bom, eu achei fantástico essa nossa conversa, esse nosso Também papo. gostei muito. É a segunda vez que a gente já conversa aqui pelo nosso programa, né? É verdade. E é sempre muito interessante mesmo. Eu vou passar agora os nossos contatos e já eu passo de novo a bola para você deixar os seus contatos, tá bom, Ronaldo? Perfeito. Então você pode assistir esse e outros programas pelo nosso site www.eco-inteligencia.com.br. E se desejar falar conosco ou com o nosso entrevistado, você pode acessar o menu Contato no nosso site. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook, Eco Inteligência. Lá você também pode deixar as suas perguntas, comentários e acompanhar tudo sobre os nossos programas e sobre o projeto Eco Inteligência. A nossa produtora Suzete também está colocando aí quase sempre outros programas nossos para você estar assistindo, coisas que já aconteceram, pessoas interessantes sempre com a gente, conversando sobre assuntos diversos de interesse de todos nós. Tá? Então solicite também a sua participação no nosso grupo Eco Inteligência no Facebook. Esse é mais um canal de comunicação com o nosso projeto. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Ronaldo e, por favor, deixe agora então os seus contatos e as suas considerações finais. Olha, primeiramente eu é que agradeço o convite, achei muito oportuna essa visita aqui, esse nosso bate-papo foi muito interessante, foi muito gostoso, a hora passa rápido, a gente nem percebe. É sempre bom nós termos esse tipo de conversa com pessoas que sabem interagir conosco. Então, eu agradeço o convite, estou muito contente pelo fato de estar aqui, agradeço você, Solange, agradeço a Suzete, agradeço a Mara e estou à disposição de toda e qualquer pessoa que tenham dúvidas, que queiram tirar essas dúvidas. Meu e-mail de contato é ronaldoadv
adv.oabsp.org.br. É só entrar em contato, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, gente. Foi ótimo estar de novo com vocês. Um super beijo e até a próxima.